Então, bem-vinda, bem-vindas e bem-vindos a todos. Eu estou fazendo hoje uma apresentação para a Semana do Lixo Zero de 2020 e eu fico assim bem feliz, honrada, animada para poder contar um pouquinho de um projeto que eu fiz em 1995. E quando eu troquei uma ideia com o pessoal do Lixo Zero, né, dizendo: "Gente, eu tenho uma experiência lá de trás, assim, que talvez fosse interessante", as meninas me incentivaram muito e então eu fico super feliz, quero agradecer a Flávia, a Jéssica, a Priscila e a todo o povo do Lixo Zero, que está organizando essa semana a fim de incentivar uma reflexão sobre a nossa produção de lixo e sobre modos criativos de a gente poder fazer mudanças, ok? Então, eu vou compartilhar a tela, vou mostrar uma apresentação e aonde me ajuda um pouco a ter uma base de diálogo, né? E é onde eu posso mostrar também um pouquinho das peças. Então, eu trouxe 2 slides assim que vão trazer um suporte para uma reflexão. Um deles que já é mais conhecido, né, a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, esse conceito de desenvolvimento sustentável, que como que o desenvolvimento atende às necessidades do presente, sem comprometer possibilidades de que as gerações futuras possam atender às suas próprias necessidades. E eu continuo achando a frase bem inspiradora, assim, porque isso são frases que a gente leu e estudou a partir de 89, 90, 91. Eu, pessoalmente, quando estudava algo que a gente chamava na época de environmental design. E, diversos contatos que eu tive no início daquela década, que me levavam a fazer essa reflexão e que tinha a ver comigo, né? Já era natural eu buscar esse tipo de informação. Então, quando eu leio essa frase, o que que eu posso ler que tem a ver com o que nós estamos falando hoje? Nós precisamos respeitar os limites de regeneração, então a gente não pode avançar na natureza como uma medida sem medida, né? Nós temos que respeitar a biodiversidade, porque sem a biodiversidade as interações e o equilíbrio não acontece. Então, nós precisamos ampliar a biodiversidade constantemente. Nós precisamos evitar o desperdício, e daí esse é um dos assuntos que tem a ver conosco hoje. Favorecer a recuperação, sobretudo, de recursos não renováveis, ou seja, nós temos que evitar o uso dos recursos não renováveis e em criar métodos para caso a gente utilize esse recurso, como, por exemplo, o combustível fóssil. Como que a gente faz para que ele impacte menos? E, por último, nós temos que integrar água, ar e solo. Eles têm que estar integrados a nós. Então, aqui eu trouxe mais um tema, um ponto de reflexão que vai acabar complementando, né? Esse é um texto do Romberg, 1995.
ele está comentado no livro Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis, do Vesoli e do Manzini, e eu acho que ele é muito inspirador e muito, muito apropriado. Então, são 4 itens. O primeiro deles, falando de sustentabilidade, né? Para ser sustentável, precisamos basear-nos fundamentalmente em recursos renováveis. Então, isso está fazendo confirmações de algo que a gente falava ali antes. Além disso, otimizar o emprego de recursos não renováveis. Então, caso a gente precise utilizar, hoje é bastante difícil que a gente não utilize recursos não renováveis, né? Mas caso aconteça, nós temos que incluir em projeto de produto a otimização. Então, nós não podemos usar desmedidamente. Nós precisamos trabalhar em conjunto com a engenharia para otimização. Não acumular lixo, que o ecossistema não seja capaz de renaturalizar. Isso é, fazer retornar as substâncias minerais originais e, não menos importante, suas concentrações originais. Esse é um dos pontos assim que me pegou na época, porque na época eu trabalhava com recursos renováveis, madeira, né? Mas a renaturalização era algo que era questionável, porque uma vez uma floresta sendo abatida, essa renaturalização leva muitos anos. E o que acontece com a biodiversidade daquele local, né? Ou então, se você trabalha com algum produto ligado a vidro, por exemplo, como que ele vai ser renaturalizado? Como que ele volta ao momento anterior, à química original, né? E esse que é o problema do uso de combustível fóssil. Uma vez que, para que ele retorne ao original, algumas substâncias, no mínimo 150 anos, mas várias são 900 anos. Então, a gente não vai estar aqui para ver, né? Em nenhuma das situações. E como que nós vamos proteger as gerações futuras? E ainda, eu acho que não menos importante que todas as anteriores, é como que nós podemos agir de modo a que cada indivíduo e cada comunidade das sociedades ricas, vamos dizer assim, sociedades que tenham as condições, né? Permaneçam nos limites de seu espaço ambiental e que cada indivíduo e comunidade das sociedades pobres possam efetivamente gozar do espaço ambiental ao qual potencialmente tem direito. Então, isso é sensacional. Nos faz refletir muito, né? Então, aí eu venho para a nossa apresentação. Então, esse é um ambiente no Design Center do Batel, onde em 95 eu fiz uma exposição de produtos. A exposição em si, ela não vai demonstrar o que era o produto anterior, né? Ela é uma exposição de produtos bonitos, esteticamente bonitos, né? Vou mostrar assim mais rapidinho. E o que esses produtos têm de diferente? Esses produtos, eles antes de serem renovados, eles eram produtos destinados ao lixão. Alguns deles foram pegos em brick, né? Aqui a gente pode ver. Outros, eles estavam no lixo, literalmente. Então, aqui eu posso demonstrar o que foi que aconteceu.
Esse era um antigo móvel de couro, um móvel muito provavelmente em 1930, era um móvel Art Deco. Ele tinha uma funcionalidade nos braços. Esse braço é uma gaveta que, puxando para frente, dava espaço para colocar copos e bebidas. E aqui está esse móvel renovado. Então, foram várias as modificações que nós fizemos. Anteriormente, esse móvel era de couro, né? E não teria nenhum sentido usar couro novamente. Então, ele foi renovado com um outro tecido e ele teve vários detalhes, né? Com uma nova informação, uma nova estética. E aqui uma demonstração de que esse móvel ele já tinha, na época, uns bons 50 anos, e ele estava pronto para talvez mais 10 ou 15, de acordo com a qualidade do cuidado desse móvel. Então, aqui foi feita uma outra renovação, uma cadeirinha daquelas cadeirinhas muito antigas, que era caracterizadamente da vovó, né? E ela tinha uma característica feminina, né? Ela era feita de veludo, ela também foi renovada para veludo, mas ela teve mudanças nos pés, ela teve um detalhe, né? Uma saia que foi renovada, também é uma releitura estética daquela franjinha que tinha embaixo, né? Aqui, essa já era uma peça mais anos 70, uma peça de mobiliário de escritório, provavelmente uma fábrica chamada Steel, e, e ele foi totalmente redesenhado, né? Aqui a mudança estética, ela ficou mais aparente, mais visível, e totalmente fora do original. E aqui foi de propósito mesmo. A gente pode pegar alguma coisa, um objeto, e fazer dele um novo objeto, totalmente diferente. O aspecto funcional não ia modificar, porque não era esse o objetivo. E, aliás, queríamos que ele continuasse se tornando, sendo um sofá. Aqui, essa peça, eram duas peças, e eram modulados da época dos anos 70 também. Início de mobiliário com modulação, tinha a parte interna útil ainda, a parte de madeiramento era perfeita, mas como é comum nos móveis de estofados, a espuma ela perde, né? E então essa parte da espuma foi totalmente renovada. E também aqui uma nova caracterização. Esse móvel, ao invés de permanecer como um simples modulado, ele ganhou uma nova estética, uma nova roupagem. E bem feminina, aliás. Essa mesma cadeira, ela depois, mais tarde, alguns anos mais tarde, acho que 5 anos mais tarde, ela se tornou uma coleção de uma fábrica de estofados chamada Santa Bárbara. Então, ali em cima nós temos a peça totalmente renovada mesmo. Acima nós temos uma peça nova, mas
que foi inspirada nessa de redesenho. E o que significa redesenho, redesign? Significa que nós podemos mudar a função ou mudar a estética, mas se mantém as linhas estruturantes, né? O aspecto fisiológico se mantém a nível estrutural. Então, aqui está o acompanhamento daquele móvel anterior. Ele era um modulado, né? E a parte de canto, ela se tornou uma peça de canto mais atual naquela época, bem contemporânea, né? E, então, lembrando aqui, esse móvel já tinha 20 anos e eu convivi com quem comprou, quem obteve esse móvel da direita por muitos anos. Então, ele avançou sendo uma poltrona ainda por mais uns 20 anos. E acima nós temos à direita uma coleção que foi feita na empresa Santa Bárbara, com a mesma peça. O sofá daí foi uma peça nova desenhada para combinar com a terceira. Então, aqui mais uma renovação. Essa é uma cadeira de espera de dentista. Então, 1940, 1950, uma peça antiga, mas perfeita, né? Então, a gente nota que os materiais, eles se mantêm. A gente pode fazer apenas uma renovação em tecido e a parte estruturante se manteve. Aqui são esquetes e cadeiras que eu peguei da Móveis Simo. Infelizmente, eu estou sem as fotos delas. Aqui também mobiliário de escritório, do lado esquerdo. Do lado direito, uma peça bem inusitada, bem interessante. Então, aqui eu trago daqueles elementos, né? O que foi que nós estávamos trabalhando que pudesse auxiliar na sustentabilidade, né? Nós estávamos evitando corte de árvores, evitando que a água tivesse que ser utilizada para fazer árvores crescerem e, posteriormente, ela ser cortada. Então, por exemplo, esse é um exemplo. Nós também evitamos emitir, esses móveis iriam ser queimados, muito provavelmente, né? E, então, nós evitamos a emissão de CO2 com eles. Evitamos a renovação em energia. Cada vez que a gente passa pelo ciclo de vida do produto, nós gastamos novamente mais água, energia, emissão de CO2 e mais recursos naturais. E, por outro lado, a gente evitou o resíduo em si, que ele se tornasse resíduo e ele teve um novo valor. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um ciclo de vida de produto para que a gente possa perceber os pontos que foram evitados quando a gente faz uma renovação. A cada nova produção é isso que acontece, esse ciclo de vida, né? Nós temos a matéria-prima, a água e a energia entrando de um lado, aqui em cima, né? Passa pelo processo produtivo e o processo de uso, e isso vai para lixo, aterro, compostagem ou incineração. E quando a gente consegue fazer a reciclagem de um produto, a renovação, a gente volta o ciclo novamente.
Então, a gente amplia, aumenta o tempo de vida. É um pouquinho diferente da economia circular. Na economia circular, os resíduos de uma produção, os restos, né, eles vão ser úteis para uma nova produção, os restos. E aqui não, aqui nós estamos trabalhando com um objeto que teve a sua função de utilização acontecida, né? Ela aconteceu por um bom período na casa de alguém, e ainda após o consumo a gente fez uma renovação. Então, a gente aumentou o tempo de vida desse produto. Em geral, numa produção, ainda tem resíduos e gases de efeito estufa. Esses resíduos que estão aqui com uma setinha para fora, são resíduos que não vão ser utilizados dentro desse processo. Né? Então, eu ampliei um pouquinho mais para a gente poder ver a fase em que nós estamos trabalhando. Então, dentro de uma cadeia produtiva, nós estamos trabalhando com a fase após o consumo, né? Então, o produto foi consumido por muitos anos, um sofá, e aí nós estamos na fase do descarte. E aí, aqui nós podemos perceber que o produto iria para compostagem, mas muito difícil, porque vários daqueles materiais, eles não são compostáveis. Espuma de estofado não é compostável, porque é PU, é um derivado de petróleo. Muitos tecidos não são compostáveis, porque são tecidos derivados de petróleo, como o nylon, ou, ou misturas, né, com algodão. E hoje que se inicia uma iniciativa de refazer os tecidos, reutilizá-los, né? Reutilizá-los no sentido de eles se tornam fio novamente, e daí eles são tecidos como tecido plano novamente, e eles podem se tornar um novo produto. E aí, os móveis em geral vão para aterro e são incinerados, quando eles não são reutilizados numa renovação como nós acabamos de ver. Essa extensão de vida do produto que nós estamos falando, né? Aumento, ampliação da durabilidade, ela vai exigir um novo trabalho, uma nova passagem pelo ciclo de vida. Mas as indústrias, elas não têm esse interesse. Elas não têm vontade, elas não pegam o seu produto e nem o produto de outros para fazer essa sequência novamente. Então, numa perspectiva social, conforme aqui nós estávamos falando, aspectos sociais, seria muito louvável, muito adequado que a população mais simples, população mais pobre, pudesse ter aprendizados relativos a mobiliário e relativos à renovação de mobiliário. Então, certa vez, nós fizemos um projeto para um grupo na Vila Zumbi, era uma ideia, né, de fazer um projeto onde eles pudessem receber o mobiliário da cidade, que é coletado pela prefeitura, e jovens, mulheres e homens, pudessem aprender a arte da manufatura de móveis, né? E costura, a parte de costura, não é uma indústria difícil, não é uma indústria cara, é uma indústria, é uma manufatura quase artesanal. E essa renovação, ela poderia ser tanto
cultural, né? Objetos cult, que iriam para um tipo de supermercado cult, né? Mas para população de classe baixa e média, de acordo com a estética de cada grupo. Então, essa foi uma ideia e uma possibilidade de um projeto que, na época, eu escrevi, após esse projeto, né? Então, aqui eu estou utilizando um novo raciocínio para a gente pensar sobre como que os objetos, não apenas os móveis, as roupas, né? Por exemplo, essa roupa que eu estou hoje é uma roupa feita pela Tiffany e o Alexandre, né? Ela é feita com resíduos de tecido, restos de tecido da indústria da moda, moda de vestidos de festa e casamento. E eu fiz essa homenagem para eles hoje, porque na hora do almoço nasceu o Narciso, que é o filhinho deles, e então eu faço questão assim de honrá-los e honrar ao Narciso com essa cor azul, é a cor do acolhimento. Mas não apenas, é isso que eu estou querendo dizer, né? Celulares, né? Computadores, mobiliário, carros. Existe um ciclo de renovação e aonde é possível haver uma extensão do tempo de vida desse produto, né? Então, o ciclo de vida, ele existe para determinar um timing, né? Tanto de produção, quanto tempo essas matérias-primas foram feitas pela natureza, né? E o quanto que a gente consegue evitar obter novos materiais da natureza, tá? Então, aqui eu faço um outro raciocínio, que é esse, assim. Quando a gente olha a natureza, nós, muitas vezes, não estamos olhando um conjunto de externalidades, vamos dizer assim, que não é visto quando a gente obtém um objeto. Então, aqui, quando a gente tem do lado esquerdo, né, uma série de papéis, então, eles estão em papéis, né, ali, e a gente tem uma nuvenzinha. Então, quando a gente olha um papel, a gente não capitaliza, não imagina, não percebe tudo que está por trás. A gente não vê a nuvem. Então, quando a gente pega um papel qualquer, né? Um papel, um pedacinho de papel. Quando a gente olha para esse papel, a gente não vê nuvem. A gente não vê mais a natureza no papel. Assim como no tecido. A gente não vê natureza mais. A gente perde a noção de reconhecer a proveniência e tudo que está por trás disso. Então, o que está por trás, né? É as nuvens, a chuva, a água, o ar puro, a floresta, que nos ofereceu oxigênio puro e que ofereceu um lugar para uma biodiversidade imensa de animais, populações imensas. E mal a gente consegue contar quantos animais, insetos, quantas espécies tem dentro de uma floresta, né? Ainda eu coloco ali animais e biodiversidades felizes. Nós também não vemos a quantidade de seres humanos que vivem baseados na floresta, né? Então, populações ribeirinhas, indígenas, que exploram a floresta apenas para subsistência, né? Nós também não vemos que esse papel
ele foi para a escola das crianças desse povo ribeirinho e de nós aqui na cidade, né? Então, além do povo rural, nós aqui na cidade temos os nossos livros e papéis, todo o nosso conhecimento baseado naquela nuvem. E também os alimentos, e também o dinheiro, que também é feito de papel, e os diplomas que todos nós temos para esse conhecimento, até que chegue ao próprio papel. Então, essa sequência, né, de reconhecimentos é algo que foi identificado para nós na Rio +20, mas foi identificado antes disso na Eco 92, né? E foi identificado um pouco antes disso num relatório que se chama Relatório Brundtland. Então, as coisas têm um tempo, né? Já tem 40, 50 anos se falando nisso. Mas ainda na visão budista, né? Tem 2.500 anos se falando disso. O Buda falando disso. E mais recentemente esse monge maravilhoso que é o Thich Nhat Hanh, que hoje tem 94 anos, e o nosso querido Lama Santen, que tanto nos acompanha. Então aqui eu trouxe só para a gente reconhecer, por último, né, aquele ciclo de vida um pouco mais trabalhadinho, né? Ainda queria voltar aqui e lembrar que nesse ciclo de vida aqui tem uns caminhõezinhos, né? Tá vendo? Que levam a matéria-prima para a fábrica, da fábrica para a distribuição nas lojas, ou do outro lado do mundo, através dos navios e distribuição no país, né? Em se falando de materiais que às vezes vêm da China, ou dos Estados Unidos, ou os nossos materiais vão para o lado de lá. E aí, após o consumo, também, caminhãozinho vai levar ou para um novo ciclo ou para a destinação do resíduo. Então, é importante que a gente olhe isso como emissão de CO2, utilização de material fóssil, que dificilmente teria renovação. Então, os materiais fósseis, e então os plásticos, eles têm 400 milhões de anos, de acordo com estudos de um certo tipo de petróleo, mas não todos, né? Tem outros que são anteriores. Então, só para a gente sentir em que nós estamos mexendo e como que não é tão possível, os recursos são finitos, né? E aqui, então, é mais para nos ilustrar, essa é um ciclo de vida de uma camiseta, né, que pode ser utilizado na moda, mas também a mesma referência pode ser usada em móveis, né? Nós chamamos esse sistema metodológico do berço ao túmulo. Então, temos a obtenção da fibra, a produção têxtil, o design incluído dentro desse processo. A gente aspira que o design entre dentro dos processos produtivos antes da manufatura, justamente para que o design possa modificar essa sequência, né? E daí vem a manufatura em si, a distribuição, a utilização, a fase de uso e, no caso de um tecido de camiseta, ela tem a possibilidade de tanto a camiseta ser renovada, então customizada, a gente chama de downcycling ou upcycling, de acordo com o que for feito, né? Mas também o fio, ela pode ser desfiada, o fio refeito,
e, novamente, passar pelo processo produtivo. Agora, isso vai exigir que o consumidor tenha a sua parte de responsabilidade. Então, quando eu tenho um móvel, um mobiliário, como que a gente poderia fazer, né? Será que nós, em sociedade, poderíamos nos organizar e criar um novo sistema produtivo para refazer mobiliário? Por que não? Então, aí o consumidor ele tem uma parte, que é a parte dele, de participação, né? Tanto na perspectiva do mobiliário ou das roupas, ou dos alimentos, por exemplo, fazendo compostagem, por exemplo, fazendo a separação correta dos materiais para que as destinações sejam possíveis de serem reutilizadas, recicladas, né? Então, há uma sequência, né, aí. Então é isso. Eu trouxe aqui, eu tenho um agradecimento a fazer à Semana Lixo Zero, uma gratidão, assim, por estarem organizando diversos materiais e todo um incentivo para que o consumidor possa compreender formas de participar. E a minha empresa, que é a Design ao Vivo, que é uma escola onde a gente ensina esse tipo de atividade, na forma de slow design, ou de a gente criar produtos baseados na natureza, ou de a gente montar empresas e processos produtivos baseados no design thinking, mas com base ecológica e pensando o social e o meio ambiente. E, logicamente, tudo isso é imbuído de compaixão, porque não teria nenhum sentido, né, a gente fazer todas essas atividades sem com um interesse capital apenas, né? Então, a nossa forma de ver o mundo é bem maior, bem mais ampla, e inclui a compaixão, né? Ai, obrigada pela oportunidade. Ok. Muito obrigada pela presença. Amei que você estivesse junto aqui comigo. E logo, logo eu estou publicando isso e a gente vai poder conversar mais sobre esse assunto, ok? Então, ok, agradeço, obrigada. Até logo.